Estamos aqui com o nosso segundo episódio, Um Passo à Frente Cast. Aqui vai ter muito conteúdo, conversa inteligente. E para você que está nos assistindo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e comentar. E deixa o seu like, né? Deixa o seu like. Aqui ao meu lado, o Gustavo, Nós estávamos conhecido como Princeso. E lembre-se, o lema de Um Passo à Frente Cast é que você construa a sua vida de herdeira, mas não só construa, saiba usufruí-la também. Tá? Vamos apresentar a nossa convidada, mas antes de apresentá-la, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Para não esquecer, óbvio que eu vou ler aqui para poder falar tudo sobre ela. Que é um currículo de peso, né? Exatamente. Vamos lá, então. Tchan, 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 tchan. Ela reside em Gramado, trabalha na área da estética há 12 anos, mas há 10 anos ela é focada em micropigmentação. Ela é referência em sobrancelhas, criadora do método exclusivo de visagismo facial voltado para micropigmentadoras, método SD. Há 2 anos de experiência internacional, morando na China e atendendo mulheres de 15 países diferentes. Atua hoje fazendo procedimentos, dando curso, sendo mentora de profissionais que buscam profissionalismo como visagistas. E atualmente gestante de uma menininha e amando essa nova fase dela. Vou apresentar para vocês Cid Dias. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu que fico honrada de estar participando aqui do início desse projeto de vocês, né? Nossas carreiras já se cruzaram em alguns momentos da nossa vida, já tivemos trocas, né, bem interessantes ao longo desses anos aí que a gente se conhece. Então, realmente fico muito feliz e desejo o maior sucesso do mundo para Um Passo à Frente Cast. Ah, maravilha! Amém. E a gente... Hoje... Pode falar. Pode falar, Priscila. Ah, posso falar? Pode. E quando tu falou, a gente já se cruzou. Nossa, e como foi legal a nossa primeira experiência juntos, né? Porque a gente pegou a viagem, depois a gente pegou o evento, depois a gente pegou o almoço e cada vez que a gente conversou sempre foi essa energia boa, né? A gente fez até dancinha do até TikTok. Dancinha. A gente E eu tá tinha me olhando. lembrado disso agora. Eu falei, quando eu te vi ali, eu pensei, como é que nós vamos fazer a nossa dancinha hoje? Hoje não vai ter dança, gente, não dá, com a barriga não rola. Mas foi uma E a gente experiência ainda legal. tava olhando essa dancinha, né, esses dias. Hoje, então, eu separei as perguntas todas pra mim fazer. O Princeso vai Eu vou só acompanhar hoje. colaborar com os insights dele. E pra gente começar aqui, eu vou te perguntar como foi a sua experiência como micropigmentadora, empreendedora fora do Brasil. Eu falo clientes, produtos, tendência, atender um público diferente, conversar com esse público. Sim, morar na China foi, assim, uma grande experiência de vida, né? Não só para minha carreira. Principalmente para uma pessoa que vem do interior do Paraná. Eu venho de uma cidade de 4 mil habitantes. Então, para mim, ter tido a oportunidade de morar numa grande potência mundial foi realmente um passo muito importante da minha vida. Eu sou muito grata a esse período que eu passei lá. Faz um tempinho agora, foi em 2018 e 2019, e eu fui morar em Xangai, que é uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, tem gente do mundo inteiro morando, tu sai num restaurante lá, tu escuta, cada mesa tá falando uma língua diferente, então a tua cabeça, ela expande muito. E eu cheguei lá sem dominar o idioma local, né, eu não falo mandarim, o meu inglês não era o melhor do mundo. Na China, é proibido, né, a gente não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Google, não tem Facebook, ou seja, nada do meu posicionamento que eu já tinha digital eu pude utilizar. Eu cheguei lá, eu tive que reiniciar a minha carreira do zero e também o meu posicionamento digital, que a gente sabe que hoje é muito importante, né? E realmente, assim, foi bem desafiador, assim, eu acho que o inglês, ele no início ali foi um pouquinho complicado, porque assim, gente, ter vocabulário em inglês... você vê que, tipo, é muitas palavras, é muita coisa que você tem que saber.
Mas eu tinha que dominar o assunto micropigmentação. Se eu quisesse, né, trabalhar na área, eu havia ido alguns dias antes de me mudar, literalmente eu havia ido para pesquisar, para entender como é que era lá o mercado. Vi que havia essa oportunidade, eu vi um espaço de mercado muito grande lá. As brasileiras fora do Brasil, quando trabalham com estética, a gente é muito bem vista. Porque nós, além de sermos, obviamente, mulheres bonitas aqui no Brasil todo, a gente também trabalha muito bem dentro dessa área. E depois dessa pesquisa eu vi que tinha esse espaço, mas eu comecei, né, cheguei lá e tive muitas dificuldades, mas teve duas coisas assim que foram realmente muito importantes para eu iniciar minha carreira lá. Eu acho que isso é importante na carreira de qualquer pessoa, assim, para você reiniciar em qualquer lugar que você for, que é ter um bom portfólio, né? A gente sabe a importância de tirar boas fotos, eu tinha muito material, tinha muito vídeo, graças a Deus eu já tinha uma carreira aqui no Brasil, eu já tinha muita experiência de atendimento, então eu sabia que eu fazia bem aquilo que eu fazia, e eu tinha esse portfólio. Então eu entrei na rede social que eles usam lá, que é o WeChat, e eu já entrei com esse portfólio, já postei muita foto e tal, não tinha seguidor, não tinha amigos, Sim. mas tinha portfólio. E a outra questão que é muito, muito, muito importante também, eu acho que isso em qualquer carreira, mas na nossa também ela é bem importante, é o network. Então eu aproveitava muito as oportunidades. Eu era convidada para ir num bar tomar um drink, eu ia. Era convidada para ir num restaurante, eu ia. Todas as oportunidades que eu tinha, eu ia. E eu chegava lá e eu tentava conversar com o máximo de pessoas possível. Por quê? Eu morava numa cidade gigante, em torno de 26 milhões de habitantes. Para tu ficar conhecido numa cidade dessa, se você não conhece os caminhos mais fáceis por lá e você ter acesso aos aplicativos de lá, não sendo um chinês, literalmente, é mais difícil, né? Eu era uma estrangeira lá. E aí eu aproveitei do que eu tinha como ferramenta, né? Eu sempre gostei muito de conversar, vocês sabem, a gente conversa bastante. Então, eu aproveitava essas oportunidades realmente para pegava as pessoas pelo braço, ó, vem cá, olha aqui, eu faço isso aqui. Então, eu mostrava o meu portfólio, eu mostrava minhas fotos, eu mostrava o meu Instagram. E numa dessas, eu conheci uma menina e é uma história bem bacana, assim, ela era do Equador. E foi a única vez que eu vi ela na vida. Até era um dia que eu não tava afim de sair, e aí, no final das contas, eu resolvi ir, assim. Não tava tão fácil, né, de eu divulgar meu trabalho lá. E eu conheci ela, e ela era simplesmente a fundadora de um dos maiores grupos de mulheres latinas dentro do WeChat. Lá, o WeChat ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, é como se fosse todas as redes sociais em uma só. E aí ela fez propaganda do meu trabalho dentro desse grupo. E tá, isso foi à noite, né, num dia que eu tinha saído pra tomar um drink, realmente com os amigos brasileiros por lá. E aí, no outro dia eu acordei e, tipo, umas 40 mulheres tinham me adicionado no WeChat. E umas 10, assim, já tinham me chamado para conversar e perguntar sobre o trabalho. E uma coisa bem interessante de falar sobre a China em geral, sobre Xangai, que foi a minha experiência, é que eles funcionam de uma maneira financeira e economicamente bem diferente daqui. Lá você não paga nada depois, tu paga tudo antes. Então, por exemplo, você marca o procedimento, você já paga o procedimento antes, na hora que você marca, não depois que você fez. E eu nem sabia direito como é que isso funcionava. Maravilhoso. E aí eu comecei a marcar já algumas pessoas, né? E sem eu ter atendido ninguém. Eu lembro que já tava com uma agenda, eu comecei a receber. Eu lembro que eu passei, assim, de uma semana para outra, eu passei de zero dinheiro dentro da carteira do WeChat, que é lá, até o financeiro funciona. Até o financeiro é dentro da rede social. E eu passei de zero dinheiro, eu lembro direitinho, assim, uma semana eu tinha 12 mil RMB. Que é a moeda de lá. E eu fiquei aqui, nossa. E olha só que interessante, economicamente falando, para quem tá iniciando. Porque eu tava iniciando, eu tava comprando umas coisinhas pra sala, né, que eu tava montando. E com 12 mil RMB, eu pude fazer um baita de um investimento, comprar tudo que eu precisava. Eu pude usar aquele dinheiro que seria dos atendimentos já para proporcionar uma experiência melhor para elas no próprio atendimento. É muito interessante, porque lá a economia funciona de uma forma bem diferente. Os chineses nem sabem o que é cartão de crédito, o que é parcelamento. Eles realmente funcionam, assim, sempre com o dinheiro girando de uma forma melhor. E, resumindo, né, fui melhorando o meu inglês, fui adaptando, fui perdendo medo, fui conversando com as pessoas e nesses 2 anos praticamente que eu fiquei lá, eu atendi um número bem grande de pessoas. Eu acredito que tenha sido em torno de 150 a 200 clientes que eu atendi lá.
e mais de 15 países diferentes. Então, foi uma experiência incrível, assim, pude comprovar. E hoje não tenho medo de me mudar para lugar nenhum. Uhum. Até, inclusive, deixa eu lembrar, hoje quando eu tava na mentoria de manhã cedo, a gente tava falando sobre a questão de network. Tu acredita que eu dei o teu exemplo agora falando nisso? Sério? Daquela conversa que a gente teve sobre a questão do evento. O pessoal tem que fazer network, tem que conversar com o pessoal, É que né? em todos os livros isso tá escrito. É network. Todos Sim. que a gente lê é network. E olha que interessante, contato com pra pessoas. qualquer lugar que tu for, tu vai vocês vieram vocês saíram também, claro que é perto aqui, mas eu tenho certeza que quando vocês se mudaram aqui pra Novo Hamburgo também, sabe, vocês precisaram começar a ir no comércio daqui, nos locais daqui, ou conhecer Exatamente. pessoas daqui, isso faz pessoas. total diferença pro nosso trabalho, E as né, pessoas a gente vão ser abrindo conhecido. portas, tu vai conhecendo outras pessoas, vai linkando, é exatamente isso. Totalmente. Uhum. Hoje, se tu fosse colocar em primeiro lugar o network ou o portfólio? Não, network, com certeza. Total. O network eu acho que é uma das questões mais importantes para a carreira de qualquer pessoa. Porque por melhor posicionamento digital que tu tenha, né? Se você não tiver esse contato um pouco mais perto, Alguém assim, te eu acho coloque que dentro do isso grupo. você não tem como estreitar relações, né? E esse estreitamento de relações é o que realmente funciona para qualquer coisa que você for querer fazer na sua vida, né? E principalmente para nós que somos empreendedores. Então, a gente tem que ter network, a gente não pode ter preguiça de ir nos locais, conversar, se apresentar, falar sobre o nosso trabalho. A gente nem sabe o quanto de oportunidades às vezes a gente está perdendo só por não ir num local ou não falar sobre o nosso trabalho, não aproveitar uma oportunidade quando está conhecendo alguém, né? Exatamente. Recentemente, no último evento que eu fui, que era fora do nicho da beleza, falaram muito sobre isso, sobre network. E, inclusive, estava tendo um desafio agora no último lançamento dela, que ela ia escolher uma pessoa que mais engajasse, que mais divulgasse a ideia dela. Ela ia escolher uma pessoa para ganhar o evento que vai ter em Portugal e ainda fazer parte, né, de um making of que vai ter da nova coleção de produtos dela. Mas aí, no meio do caminho, tem uma aluna que estava lá junto comigo, inclusive no Black, que a gente estava junto, que ela sentou do meu lado, que em todos os momentos, em todas as oportunidades, ela marcava a anfitriã do evento. Ela marcava, postava, marcava. E aí, recentemente, faz uma semana mais ou menos, ela inclusive fez uma tatuagem da ideia, do projeto dessa anfitriã. E a anfitriã gostou tanto disso, percebeu o tanto ela agrega, que é esse network que ela faz com as outras pessoas, por divulgar, por postar, por compartilhar, quase que sem medo, que pegou e escolheu ela para ser uma das ganhadoras. Mas não escolheu ela e tirou a parte da que mais divulgasse. Manteve ainda, então ela vai escolher 2 pessoas. Foi um extra. Exato. Pelo esforço que ela fez. Só que é que também a pessoa tatuou, né? só que cada vez que tinha a oportunidade de falar alguma coisa, ela era uma das primeiras a pedir o microfone também. Uhum. Essa da tatuagem. Fazedora. Exatamente. Então, eu vejo isso como uma, assim, muito importante hoje, sabe? E eu percebo, inclusive o Gustavo, ele tem mais facilidade. Teve aquele evento que a gente foi, lembra? Congresso, que tu fez o negócio da caneta. Ah, sim. Meu Deus, o Gustavo corria pra lá, corria pra cá, conversava com um, conversava com outro. Colocou a caneta no stand, fez eu fazer um procedimento ao vivo. Ao vivo. Tudo assim. Consegui marca, fiz contato, eu ganhei produto da... Não dá pra falar da marca, né? Mas quando eu Ganhou patrocinar, o produto da marca. Mas ganhei o produto da marca, cederam a maca em si pra fazer o procedimento, botaram no stand deles a caneta, sabe? E fizeram a apresentação no palco principal com a caneta. E são as pessoas chamadas makers, né? Que são as pessoas que vão lá e fazem. E dentro do empreendedorismo isso é muito importante. E eu chamei a Cândida e falei, dá um jeito porque tu vai fazer uma apresentação e a gente vai ter agora o tempo de almoço, que o pessoal vai todo mundo circular nos stands e eu vou te colocar no stand. Como assim vai me colocar no stand? Eu falei, já consegui algodão, já consegui caneta, dermógrafo, consegui tudo. Sim, tá nem preparada. Mas quem sabe, faz ao vivo. Faz ao vivo. Esse dia agora que tu me lembrou, tu vê só, foi muito legal. Experiência incrível. Sim, tu quer complementar alguma coisa ali que tu quer falar? Não, eu vou seguir depois. Que agora eu esqueci. Então vamos para a segunda pergunta. Vou pedir desculpa porque
Eu falei pra tomar um xarope antes de vir. Toma um pouquinho d'água. Ai, Deus. Lembrei da pergunta. Tu falou que lá não tem rede social a mesma que a gente tem aqui, mas se tu é brasileira, tu tá lá, tu não consegue acessar o Instagram lá, ele tem um bloqueio no acesso, tu não consegue ter acesso? Uhum. Os próprios celulares, eu não sei se é direito celulares, assim, eles são meio bloqueados Ele não instala o já. aplicativo. E, por exemplo, para você conseguir usar as coisas direito lá, você tem que ter um número, um chip chinês. E ali, pelo número, você não consegue acesso à internet, já entra tudo bloqueado. Então, é tudo bloqueado. Consegue utilizar. A gente usava VPN, tá? Que é um aplicativo que joga o teu número pra fora. O VPN, ele é tipo um protetor de IP, não é? O VPN. Eu não sei direito como que funciona. Eu usava um aplicativo de VPN pago. Então, ele jogava o meu número como se eu estivesse fora da China. Uhum. Então, você podia escolher o país, assim, eu lembro que tinha uma série de países e tal. É uma coisa que não é, falando aqui sinceramente, não é legal. Uhum. O governo chinês sabe que isso acontece, porque tem muitas empresas lá dentro que precisam usar as redes daqui para ter contato. Então, o governo ele tá ciente de que isso existe, sabe que essas empresas usam VPN, mas pelo que eu vi até hoje, segue sendo proibido realmente. Então, se torna um pouco mais difícil, porque além de depender da internet, da tua internet funcionar bem, depende do teu VPN estar funcionando bem. E às vezes o VPN caía. Uhum. Então, era um desespero para os estrangeiros quando o VPN caía, porque era de mais difícil o acesso. Eu fiz a minha família aqui baixar o WeChat, para conseguir conversar com eles de uma forma melhor e tal. Mas assim, você consegue usar o WhatsApp, consegue usar o Instagram e tal. Só que por todas essas barreiras e pela facilidade que a China oferece em oferecer, em ter esse aplicativo, que é o WeChat, por exemplo, que tem tudo ali dentro, lá todo mundo usa o WeChat. Estrangeiros e chineses usam o WeChat, é mais fácil de se comunicar, tudo fácil, tá tudo ali. Tu quer comprar, ele é como se pagar, fosse tá uma ali. junção, é uma extensão do teu corpo, o WeChat. Gente, eu abria a porta da minha casa pelo aplicativo, fazia compra no supermercado pelo aplicativo, coisas assim, por exemplo... coisas que a gente nem tem ideia aqui. Hoje tá tudo muito facilitado com QR Code e tal, né? Mas eu vivia lá há muito tempo atrás, digamos que há 4, 5 anos atrás, foi esse período que eu estive lá, e já era muito mais avançado do que é aqui no Brasil hoje, essas questões. Por exemplo, você compra um carro, a sua placa já vai cadastrada dentro do teu WeChat. Você vai estacionar, vai colocar no estacionamento, você não precisa dar clique em nada. A câmera faz a leitura da placa, já sabe que é o teu WeChat, já desconta do teu dinheiro. Você entra e sai do negócio, você só recebe a notificação que tu pagou o estacionamento, entende? Você não precisa clicar em nada, você não para em nada. Não perde o tempo para fazer o pagamento daquele... Não, para fazer compra em supermercado é tudo interligado, por exemplo. Quase não existe supermercado que você vá fazer as compras fisicamente, é quase tudo online. Você cadastra um tipo de compra que você quer fazer, você faz a compra. Esse supermercado ele já é linkado com as empresas de entrega. Então, ele já faz uma leitura de quem está disponível para entregar, em quanto tempo. Se você não está em casa para receber, você pode escolher se você abre a porta para o entregador, que você pode abrir por aplicativo, ou se você quer um tipo de embalagem específica para ele deixar lá na porta da tua casa. Lá os entregadores vão até a porta da tua casa entregar. Assim, pelo menos em 2018, 2019 era assim. Então, é muito interessante. São coisas que facilitam o dia a dia que a gente não faz nem ideia aqui. Sim. Então, eu não sentia falta de utilizar as redes sociais daqui. Nem o próprio Instagram. Eu continuei usando o Instagram nos períodos que eu estava lá pra mostrar um pouco da vida. A galera adorava assistir. Pra não cortar relações total com o Brasil, Isso, né? Exatamente. Mas eu não sentia falta. Não sentia mesmo, assim. Eu tinha realmente esse e depois a facilidade do teu dia a dia lá já conseguiu fazer com que o WeChat... WeChat. E é tanta coisa que tinha ali dentro disponível que tu até esquece. Porque hoje aqui a gente tem... O WhatsApp ele oferece uma coisa, o Instagram ele oferece outra, o Google oferece outra. Se a gente vai se posicionar, a gente precisa de um posicionamento geral. Você fazia um só e deu. E você entra na China, quando você entra por um dos grandes aeroportos, né, que é por onde os estrangeiros entram, você já faz um cadastro lá, que é muito interessante. Até muitos estrangeiros nem sabem como que funciona esse cadastro. Mas ele é um cadastro com reconhecimento facial. Então, nos grandes centros, que são tipo Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Pequim, existe por todas as cidades, existem câmeras espalhadas fazendo teu reconhecimento facial. O governo e a
polícia, digamos, de lá, sabe aonde você tá, em que momento, sabe que dia tu entrou e consegue te encontrar na rua por reconhecimento facial. Tu não dá 3 passos em Xangai hoje sem estar sendo, sem as pessoas te acharem. Essas câmeras, elas podem ser colocadas até nos corredores dos prédios, assim, só não dentro do teu apartamento, quando tu tem locado lá. Mas, então, a pessoa te acha onde você estiver. Não tem polícia na rua, não tem armamento, não tem nada, porque se você fizer qualquer coisa errada, reconhecimento facial, eles vão ativando e sabem exatamente onde você tá. Entendi. Onde eu vi isso aparecer foi... Vamos ver se chega perto da ficção, né? Mas foi no Velozes e Furiosos, onde eles falaram sobre o Olho de Deus. Lembra desse filme? Que eles ativam conseguem, quando estão procurando alguém, até a câmera do celular. A pessoa tá passando na rua, a câmera do celular já vira para ser uma webcam para eles conseguirem achar pelo reconhecimento facial. E isso eu não sei, mas a gente tinha medo, porque aqui no Brasil a gente recebe muito anúncio, né? Você falou sobre alguma coisa, você recebe anúncio. Sim. Então eu acredito que tem escuta nos nossos celulares, tá? Quando tu aceitar todos os termos, com certeza. Lá é de uma forma muito mais intensa, porque lá é tudo controlado, né? Uhum. É um país comunista. Eu achava maravilhoso como as coisas funcionavam lá economicamente, sempre tive uma vida muito tranquila lá, porque as pessoas têm muito medo do comunismo, no sentido de, eu não tenho voz, controle total, mas assim, se você... funciona... Assim, ó, se você tá lá e você não rouba, não mata, não faz nada errado, não dá aquele jeitinho brasileiro que às vezes a gente dá, você tá sendo protegido por esse tipo de economia lá, de governo, enfim. Eu tive uma experiência curta e uma experiência de uma estrangeira morando em Xangai, que é onde a China abre muitas portas para estrangeiros, tá? Eu não tô falando sobre a China geral, eu não tenho um grande conhecimento, não sou uma grande conhecedora da política de lá, da economia, de tudo, não estou defendendo também isso, né? Bom falar, porque tem muita gente aí que é contra, mas eu tô falando da experiência que eu tive e foi incrível morar lá, tanto que não foi uma coisa que eu queria ter voltado, assim, eu realmente... Foi difícil a minha volta pro Brasil, acho que vai ser. Depois falamos sobre isso. Mas a gente falou até no início sobre ressignificar e tirar esses bloqueios, tá tudo certo, tudo resolvido, né? Sim. Não, tá tudo certo. Agora sim. Eu vou falar agora uma observação ali, quando tu fala assim, não é o que eu conheço, é o que eu entendo, é o que eu vejo, é o que... De mim, né? Que não é uma verdade absoluta, que agora de meio-dia, inclusive, a gente comentou sobre isso. Não sei se tu chegou a olhar ontem a... Manu Gavassi postou um vídeo muito polêmico. Foi muito bom. Nossa, depois... Tô meio aleatória, não vi. Pra quem tá nos assistindo agora, depois eu vou fazer propaganda dela. Dá uma olhada no vídeo, porque ele realmente fala muito sobre rede social, posicionamento. Sobre a vida de um artista, né? Como que é, de fato, atrás dos bastidores, né? Então, ela fez um vídeo muito legal. E ele explodiu, né? Mas, ao mesmo tempo, ela falou de que o artista, quando não tem sucesso, ele vai pra área da publicidade, né? Porque é um artista já fracassado. Criar polêmica. E o que aconteceu? Exatamente, falaram sobre isso. Qual tipo de polêmica você quer escolher? Tem separação, é muito tem não sei bom o quê, vídeo. Tem não sei o quê. É muito legal. Tá, mas eu só quero fazer música. Ela fala, eu só quero compor. Não, compor hoje não faz sucesso. Você pode falar sobre separação, você pode, sabe, pontuou tudo isso no vídeo. E aí, uma pessoa da publicidade pegou a dor pra ela, né? E é exatamente o que a gente fala, o que a gente vê, assim. Às vezes eu vou falar uma coisa que diz respeito a você ou a mim. E o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né? Mas as pessoas podem achar que, sabe? Então ela, assim como ela recebeu muitos elogios por ser um crânio pelo vídeo dela ter ficado genial, agora ela vem com as críticas de que ela está falando de uma profissão também, né? Que, querendo ou não, também é uma profissão que é valorizada, que é bem paga, né? Só que naquele contexto dela, é uma profissão para um artista que já é fracassado. Que hoje tá bem complicado de você falar sobre qualquer assunto, né? Porque você tem que cuidar, porque você sempre vai estar ofendendo alguém. Então, eu acho que é muito válido você sempre
Ser ressaltar a minha opinião, né? Não, enfim, Exato. porque... Precisa ir preparando o público que vai receber aquela informação para dizer, pessoal, é minha opinião, mas respeito todo mundo. Já vai se desculpando antes de largar a informação. É isso aí. Um pouco, eu fico um pouco cansada, assim, também Sim. dessas coisas. Tem que cuidar tudo que você tá falando e tal. Então, às Eu vezes tem pessoas que até evitam, né, de falar. Mas eu acho que é necessário a gente se posicionar. Eu Principalmente acho sobre também, assuntos concordo. polêmicos, a gente dá a nossa opinião, defender as coisas que a gente acredita. E, na verdade, cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa vai defender coisas diferentes. Vai ter coisas que eu poderia me doer, que vocês podem falar, mas eu acho que se a gente não generalizar, dá pra viver melhor em sociedade, né? Porque senão a internet, ela vira um campo de guerra, né? As pessoas estão lá, só a minha opinião vale, e acaba gerando muita discussão, né? Então, eu sou a favor da gente não generalizar os assuntos. E uma coisa que eu acho que Mas falta... vou assistir esse vídeo da Muito bom, Manu, vale a depois. pena. Depois comenta lá pra nós o que tu achou. Assim, acabei de olhar. Vou achei mandar pra incrível. vocês depois. Mas eu acho que muitas vezes falta um pouco de filtro nas pessoas também. A internet, ela conectou muitas pessoas, deixou todo mundo muito próximo, mas parece que tirou o filtro. Às vezes as pessoas dão opinião onde não estão sendo convidadas, realmente. E não pela questão da polêmica, mas não, a pessoa, ela tem necessidade de dar a opinião dela onde não está sendo chamada. E aí acaba virando um estresse, às vezes, muito desnecessário por causa dessa falta de filtro, né? Ou querer lacrar, né? Vou lá dar minha opinião só pra lacrar. Até, inclusive, há pouco tempo aconteceu, mas não vale a pena relembrar esse caso. Depois a gente comenta em off, vocês vão ficar na curiosidade, tá? Mas aconteceu e realmente os mais comentários que tiveram assim, lacrou, fulano, fez... Eu não tô conseguindo me lembrar, mas... Mas quando eu li a mensagem assim como se aquilo fosse um mérito, sabe? Hoje é um mérito tu lacrar, tu pegar e dar uma resposta pra pessoa. Cara, aonde que... Pra mim isso se torna deselegante, né? No momento que tu falta com educação, tu dá uma opinião de não estar sendo chamado e as outras pessoas ainda aplaudem, eu acho que e aí tu tem que ver deselegante. se tu tá vivendo isso também ou se tu tá indo só lá na internet falar, porque ficou muito fácil falar na internet, né, Com gente? certeza. Então, eu acho que palco é pra todo importante, mundo. é importante sim você dar sua opinião, é importante você defender, mas você tem que observar a sua vida. Você tá vivendo aquilo ali ou você tá indo lá só comentar porque ficou bem fácil, né? Com certeza. Como você já falou que a sua vinda ao Brasil não foi fácil, agora a gente vem com essa pergunta. Como foi esse retorno para o Brasil? Em questão de iniciar novamente, se reposicionar no mercado, comunicar para as clientes novamente Estou de volta. esse teu retorno. Como que foi para ti retornar ao Brasil? Então, esse foi o período, até hoje, mais difícil da minha vida. Essa volta pro Brasil. Não só por conta da minha carreira, né? Mas por conta de como essas coisas aconteceram, tudo isso. Eu sempre falo, eu levei 3 dias para me adaptar à China. Porque eu gosto de coisas novas e tal. Tava dando um passo muito grande na minha vida. E essa volta pro Brasil, ela levou anos, assim, pra que eu pudesse me readaptar à vida aqui. Mas por quê, gente? Porque eu voltei em novembro de 2019. Pegou toda a pandemia. Em dezembro começou a pandemia lá na China. Muitos não sabem, mas começou lá em dezembro. E em janeiro a China já fechou as portas, né, para estrangeiros, para voltar e tal. E os meus planos era voltar para lá. Eu vim para passar um final de ano. A gente lembra que começou lá na China porque a gente foi viajar para Paris E a gente tava com medo de não conseguir voltar. e tava parando Paris. Porque começou na China e aí já tava parando lá quando a gente conseguiu até voltar, né? E tem muito voo Paris-Xangai. Muito voo. Então, os chineses, eles vão muito pra Europa e um dos aeroportos que eles mais descem é Paris. Então, realmente, ali interferiu em muitas coisas. Mas a verdade é que a China já, em janeiro, fechou as portas. Então, o que aconteceu comigo? Eu não tive a sensação de estou voltando pra casa. Porque eu voltei para um Brasil que nunca mais existiu. Tu saiu para fazer um passeio só, na verdade. Tua casa já era lá. Na verdade, o projeto China havia acabado. Eu estava me mudando de volta para o Brasil. Mas eu me mudei no meio da pandemia, né? E eu estava com planos de seguir carreira atendendo em Xangai. Gente, há 4, 5 anos atrás, eu cobrava pelos procedimentos pelo menos 3, 4 vezes mais do que eu cobro hoje aqui. Porque Xangai existe um teto muito grande
para esse tipo de procedimento, né? E tava funcionando muito bem minha carreira lá. Então, falando da carreira em si, foi bem difícil de me reposicionar, porque eu sabia que eu não ia conseguir cobrar aquilo, eu tava acostumada já com outro padrão de vida lá, então foi muito difícil, porque eu tive que reiniciar no meio da pandemia, né? E aí é importante a gente ter algumas cartas na manga. E eu tenho uma coisa que eu uso na minha carreira há muito tempo, que é muito legal de falar. Não é nada que eu fico criando, assim, tô criando escassez, né? Mas eu sempre vou criando listas de espera para todos os momentos, assim, os momentos que eu passo, que eu preciso me reposicionar, ou que eu vou me afastar um pouquinho. Então, durante todo esse período que eu passei na China, esses 2 anos lá, eu tinha muitas pessoas, obviamente, do Brasil que me procuravam para realizar procedimentos, e eu fui deixando essas pessoas numa lista. Quando eu voltei 2 anos depois, eu tinha, tipo, umas 200 pessoas Pra nessa chamar. lista, com telefone. Claro que a gente foi impossibilitado de trabalhar em muitos momentos, né, por conta da Lockdown. pandemia, do lockdown e tal, então eu respeitava isso, mas sempre que eu podia, eu tava ali naquela lista, mandando mensagem, eu tinha para quem mandar mensagem, eu tinha que isso ia além do posicionamento digital. Então tem gente que hoje em dia acha que é só o Instagram, só o que tu posta ali, e na verdade existe uma vida no off que ainda funciona muito bem. E como eu sempre trabalhei muito bem, e eu era já conhecida aqui, pelo menos na minha região, né, pelo que eu fazia, então eu fui buscando essas clientes aos poucos. Foi bem difícil, eu passei por vários processos de autoconhecimento nesse período, passei por muita terapia também, porque existiu a vida pessoal e a vida profissional, e ambas foram afetadas, né, nessa volta pro Brasil. Acho que todo mundo foi afetado na pandemia, né? Imagina eu que tava voltando de outro país. Sim. A minha psicóloga, gente... Nunca tratei tadinha. caso como esse. Tadinha, ela sofreu, porque ela falou assim, depois que passou, a gente ria. Porque depois que passou, teve um dia que ela me falou, Cid, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Eu nunca tratei uma pessoa que teve todos os seus pilares da vida, assim, tão desestabilizados tipo assim, tu não tinha mais teu lar, tu não voltou para um país que tava normal. É a primeira vez no mundo que a gente tá, na nossa geração, que a gente tá virando uma pandemia mundial, assim, dessa forma. Então, foi bem difícil de eu me reestabilizar, porque quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente não tá bem na nossa carreira, a gente não tá bem para atender. A gente pode se esforçar o máximo que a gente puder, mas fica difícil da gente, né, conquistar coisas. Então, eu fui respeitando isso. Tive essa carta na manga que foi realmente essa lista de pessoas, foi muito interessante eu ter feito isso. E uma outra questão também foi um momento que eu parei para pensar assim, nesses 2 anos que eu tive fora e que eu praticamente não estava usando o Instagram deu um boom na questão dos anúncios, do posicionamento digital. Eu voltei aqui, eu vi profissionais na minha região que eu não sabia nem que existiam, que estavam super bombando dentro da área da micropigmentação. E eu falei, gente, da onde que surgiu? E eu lá com meu Instagramzinho parado, porque eu lá na China eu usava o WeChat, não usei Instagram, o meu posicionamento é horrível, tava muito ruim. E aí eu parei pra pensar, gente, tá muita gente fazendo a mesma coisa. E eu via que os posicionamentos eles estavam bem parecidos, assim. Eu falei, gente, eu sei que eu trabalho bem, eu tenho já uma experiência vasta, isso é importante, né? De que forma que eu vou começando com as ferramentas que eu tenho aqui, me reposicionar também na rede social, que é importante. E aí foi quando eu comecei a falar do visagismo. E aí foi quando o visagismo, ele surgiu lá na China, assim, de uma forma mais intensa, né? E foi quando eu pensei assim, não, eu sei que eu tenho um diferencial. Eu sei que o meu olhar, que a minha visão, ela é bacana, né, esse olhar que eu tenho pro rosto da minha cliente e tudo, então como que eu vou falar sobre isso? Foi quando eu realmente comecei a desenvolver isso, colocar isso no meu protocolo de atendimentos e também me posicionar no Instagram falando, começando bem devagarzinho a falar sobre isso. Eu nem sabia como falar, era uma coisa super nova, ainda é uma novidade na nossa área, falar sobre visagismo facial, muita gente não sabe o que é. Às vezes dificulta um pouco até a minha comunicação. Hoje eu vendo cursos também, né? Dificulta essa comunicação por muita gente não entender o que é o visagismo, mas foram as cartas na manga, aquela lista que eu tinha e esse posicionamento um pouquinho diferente, que era falar sobre o visagismo. Perfeito. Adorei essa ideia da lista de espera. Da lista de espera. Eu também, quando ela falou, ótimo insight. girou aqui assim, ó. Agora. Eu falei, porque eu poderia só falar assim, não tô atendendo, tô morando na China. Não, me dá o teu telefone. E eu falava, não, tu quer... Não, e eu sempre perguntava,
tu quer ficar numa lista de espera, tu quer ser avisada com, né, com prioridade, quando eu voltar, me restabelecer no Claro. Brasil e tal. Eu falei, de repente, né, tu não vai esperar até lá, mas se você quiser, você fica na lista. Então, muita gente nesse período, obviamente, procurou outras profissionais, mas tiveram muitas que me esperaram. Muitas me falaram, ai, que bom que tu voltou, eu não fiz até hoje, vou fazer contigo. E foi bem interessante, Muito bom. Já aproveitando, né, que tu falou sobre o teu método, hoje com esse método SD de visagismo facial, você sentiu a necessidade de trazer para os seus atendimentos mais personalizados. O que te levou a criar esse método exclusivo? Tu já falou que para se comunicar melhor, para se posicionar, né, para mostrar o teu diferencial foi uma das coisas que te fez trazer, mas alguma outra coisa assim que, eu preciso trazer isso porque as profissionais precisam, porque hoje tu é mentora de pessoas com o teu método, né? Uhum. Então, eu sempre fugi um pouco do padrão. Desde os primeiros cursos de micropigmentação que eu fiz, de design que eu fiz, eu sempre questionei algumas coisas que eram padronizadas. No primeiro curso de design que eu fiz na minha vida, ensinavam que eu precisava fazer uma sobrancelha que tinha tantos centímetros de corpo, tantos centímetros de cauda para todos os rostos. E durante muito tempo eu sempre apliquei isso, questionando o quanto isso era realmente interessante para minha cliente como resultado, né? Mas sempre fiz muito bem, sempre apliquei muito bem as técnicas que eu ia desenvolvendo, aprendendo, fazia um curso aí aplicando igual. E já antes de morar na China, já antes, né, do decorrer da minha carreira, eu comecei a perceber que existiam muitos padrões. E eu comecei a quebrar aos pouquinhos, testando em alguns modelos, clientes e tal, e eu via que aquilo ali estava funcionando. E o que é o método de visagismo? Ele é um método onde eu paro para, ao invés de só aplicar a técnica, olhar para o rosto da minha cliente, atender a necessidade da minha cliente. Então, hoje eu aprendi a estudar rostos. E além de estudar rostos, entender a personalidade, entender o que aquela sobrancelha comunica, como que aquilo ali está representando o posicionamento visual que aquela pessoa quer ter, né? Então, é uma conversa prévia que eu tenho no meu atendimento com essa cliente, eu faço essas análises, eu comunico elas para essa cliente, é um momento muito legal da gente conversar, e isso torna a minha cliente 100%, ela tem 100% de confiança em mim, ela deita na minha maca super tranquila, porque eu já conversei com ela, né, sobre como é a minha visão sobre o rosto dela. E então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um novo protocolo de atendimentos, comecei a colocar essas análises no atendimento e eu vi que as clientes estavam amando e elas começavam a indicar, não, tem que ir lá na CID, porque olha só, ela olhou meu rosto e aí ela viu que desse lado aqui o meu olho é assim, desse lado eu tenho mais volume de bochecha, aqui o meu músculo da sobrancelha movimenta mais, você tem que fazer com ela. Então começou a ter essas indicações no off, que é muito bacana, né, que é o marketing boca a boca que é o melhor. E além disso, eu também senti a necessidade, né, então, de me posicionar melhor nas redes sociais, falar sobre isso, e disso veio a grande vontade de escrever literalmente o meu método, né, de colocar ele em slides, transformar ele num curso. Então, hoje eu dou esse curso através da mentoria, eu apresento o meu método, né, você pode fazer a mentoria, você vai ter acompanhamento melhor. Tem os cursos também online, tem o curso presencial, todos eu apresento o meu método de visagismo, que foi desenvolvido especialmente para micropigmentadores. Então, eu fui estudar a fundo. Eu busquei por cursos específicos que tivessem isso, tá? E eu não encontrei cursos nem fora do Brasil e nem dentro do Brasil. Então, eu vejo hoje outras profissionais dentro da área da micropigmentação já falando sobre visagismo, mas eu sou uma das pioneiras a falar sobre isso. E antes eu comentei que isso surgiu lá na China. Por quê? O que acontece? Eu sabia que nós tínhamos um padrão de beleza aqui no Brasil, mas eu tive completa certeza quando eu morei fora. Porque o que aconteceu? Eu tive muitas clientes de países diferentes que me procuraram, e você convive com pessoas de gostos diferentes, etnias diferentes, estilos de vida diferentes, de se vestir e tal, e é muito diferente do teu, né? A Ásia em si tem pessoas muito diferentes, que viveram de uma forma diferente a vida toda e deu certo também, sabe? Então, você aprende a não julgar, você aprende a olhar de forma diferente para essas pessoas. E, mais basicamente, assim, pra contar uma história mais rápida, eu tive uma menina francesa que eu atendi, né, ela era da Europa. As francesas, elas são conhecidas por usarem pouca maquiagem, elas têm um estilo mais despojado, assim, mesmo sendo mulheres muito bonitas. E ela me procurou, ela falou assim, eu gostei muito do teu portfólio, das tuas fotos, da tua técnica, mas eu não quero ficar com a sobrancelha igual de vocês brasileiras. Ela olhou pra mim, falando em inglês,
E eu, gente, o que será que ela tá falando, né? E aí eu comecei a prestar atenção, perguntei o que ela desejava e tal, e comecei a prestar atenção no rosto dela. E ali que veio esse insight, tipo, eu tenho que olhar de uma maneira mais personalizada para minha cliente. Eu tenho que atender primeiro o desejo dela. Depois eu penso em fazer uma foto bonita para postar no Instagram, mas a vontade que ela tem, aquilo que ela veio buscar. Em primeiro lugar, é possível de alcançar com o que ela tá me apresentando da beleza dela? Ah, é possível? Beleza, então eu vou conversar com ela. E foi a primeira vez que eu apliquei num atendimento essa visão. Eu parei, analisei o rosto dela e apliquei. Foi o início ali do desenvolvimento, assim, mental, digamos, do meu método de visagismo. Eu apliquei nela, ela amou. Ela não queria que se modificasse a sobrancelha, ela só queria um pouquinho de preenchimento. Ela amou o resultado e foi depois o meu grande incentivador, né, de trazer isso de uma forma mais intensa depois dos meus atendimentos, né, no Brasil. Hoje, então, tenho o método SD, dessas maneiras de apresentação, eu tanto coloco nos meus procedimentos como também dou os cursos, mentorias, e em breve, aí, pós minha licença, também vou trazer novidades. Mas tu sabe que eu achei bem legal essa história, porque eu lembro que quando eu fui pra Ucrânia, a beleza delas é muito diferente da nossa. Tipo, o rosto delas é diferente, muda demais de um local para o outro. E as sobrancelhas delas são avantajadas, são grossas, são peludas e bonitas ao mesmo tempo, não é aquela coisa fora que, ai, nossa, é exagerado. Não, é bonito, mas ao mesmo tempo é grande, é avantajado. E quando eu comecei a atender com a micropigmentação, eu tinha uma certa dificuldade que as clientes, assim, inclusive tinha umas que me traziam até um molde pra mim usar. Ai, que horror, E eu né? falava assim, eu não utilizo molde, eu faço o desenho de acordo com a tua sobrancelha. Uhum. Então é legal essa ideia do visagismo, eu já fiz um curso de visagismo, mas não era 100% focado em facial, era visagismo em tudo, desde corporal, roupa, rosto. E eu sei que nós temos completamente diferente um lado do outro. E aí, a gente conseguir falar para cliente que às vezes elas vinham com uma foto de uma sobrancelha mega cheia, mega vasta de pelo, querendo que a gente fizesse aquilo em uma sobrancelha muito fininha, delicada, que não combinaria com ela, é essa comunicação que a gente tem que ter quando a gente consegue analisar o rosto em si, né? Quando a gente não olha só a sobrancelha ou só o que a cliente quer. Isso é mais personalizado. E eu acho bem bacana, inclusive, recentemente teve uma menina que me perguntou, ai, Cândida, conhece alguém que faça visagismo? Eu até indiquei pra ela olhar o teu perfil, porque ela queria entregar um trabalho diferenciado também, já justamente pra não fazer tudo igual, tudo o mesmo padrão, né? Então, acho um posicionamento, eu acho uma forma de Não, trabalhar super diferenciada. E essa conversa que você tem com a cliente, porque aplicar visagismo é uma coisa. Visagismo aqui, eu crio na minha mente aqui essa visão. Hoje eu consigo analisar um rosto em 2 segundos. Eu olho, eu já capto várias coisas sobre um rosto, diferenças de movimentações musculares, diferença de estrutura óssea de um lado e de outro e tal. Eu desenvolvi isso dentro da minha mente, em primeiro lugar. Mas se você não comunicar que você faz isso, a cliente não souber, ela não vai saber que você está fazendo isso. Então é muito legal você incluir essas análises nos teus atendimentos. Isso é uma coisa que eu trago muito para as minhas alunas. A primeira coisa que eu falo, quem é minha aluna aí já sabe, eu falo, a primeira coisa, eu crio um novo protocolo de atendimentos. Inclua análises. Pode ser uns minutinhos, pode ser 2, 3 minutos de análise no teu atendimento, mas coloque essas análises, comunique a tua cliente que tu tá fazendo isso. Vai gerar total confiança dela no teu trabalho, e isso é um grande diferencial pra gente, a gente não vai ter aquela cliente que tá ali falando, mas eu queria mais assim, mais assado. Por quê? Porque você fez uma análise do que é possível fazer pro rosto dela. E é bem isso que tu falou, tem pessoas que têm sobrancelhas avantajadas, você vai fazer um detalhezinho e vai ficar lindo. Tem clientes que vêm com 3 pelos na sobrancelha e quer uma sobrancelha super cheia de pelos, e você vai ter que comunicar pra ela que não é possível realizar, mas você vai mostrar para ela o que é possível para ela, né? Então é um atendimento bem personalizado. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta, então. Como está sendo para você, que em breve vai ser mamãe, conciliar esse momento que é novo e que é especial na vida de uma mulher, construir uma família, ter um bebê nosso, né?
Mas, ao mesmo tempo, alinhar com o lado empresária, alinhar com a empresa, dar conta de tudo. Porque eu sei porque recentemente eu fui mãe e hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mãe que fica lá em casa com a Vitória. Então, por exemplo, assim, às vezes eu me atraso na clínica, eu sei que a minha mãe tá lá e eu não preciso sair correndo, não tem aquele horário ainda para pegar ela na creche, mas ainda não está com o seu bebê no colo, mas como está sendo, assim, o planejamento, a organização, hoje já, porque eu também sei que as prioridades nas pesquisas do Instagram, do celular mudam, como que tá sendo para ti? Então, tá sendo incrível esse momento da minha vida. Eu nunca achei que a gestação me faria tão bem. Graças a Deus, eu não tive nenhum grande desconforto. Eu não tive enjoos, eu não tive dores, eu não tive nada. Agora tem 7 meses e pouquinho, e até então eu não tive nada de grandes desconfortos. Agora, acho que nessa reta final eu tô me sentindo mais cansada, física e emocionalmente, né? Tenho sentido, assim, algumas dificuldades para dormir e tal, mas isso de nenhuma forma me atrapalhou nos atendimentos até então e nem nos cursos. Mas precisa existir uma grande organização, porque tudo na nossa vida muda, a gente muda, a questão de hormônios, né? Muda muita coisa na vida da mulher. A gente quer também essa questão, às vezes, de até a vida social, assim, eu tenho me sentido de ficar um pouco mais em casa, um pouco mais reclusa, vontade de organizar as coisinhas dela. Teve momentos, assim, que eu não tinha vontade de trabalhar, tinha vontade só de ficar focada ali, comprar o enxoval, fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu tava com uma agenda a cumprir, então eu sempre... Né? Eu nunca atendi alguém sem estar 100% disponível também para atendimento. Então, eu procurei conciliar bem isso. Mas precisa existir uma organização muito grande, né? Principalmente, vamos dizer assim, financeira. É importante para nós que somos empreendedores. Eu não tenho ninguém que vai me pagar meu salário nesse período que eu vou precisar me afastar. Sim. Nesse início. Então, eu trabalhei muito durante a gestação. Basicamente, os meses de setembro, outubro e novembro, eu estava atendendo direto, manhã, tarde, noite, para existir uma organização melhor. Eu aproveitei a demanda que eu estava tendo. Desde julho, eu estou anunciando para as minhas clientes, falando no Instagram, nos stories, que eu estou gestante, que o final de ano ia ser diferente e tal. E agora, graças a Deus, eu estou num período que eu já estou reduzindo isso, né? Os atendimentos, eu estou finalizando a minha agenda, basicamente eu finalizo semana que vem, já ali antes do Natal. Depois eu acho que eu tenho uma mentoria ainda para dar. E em janeiro eu já vou ficar mais tranquila e tal, né? Recomendação da minha médica também, então eu tô cumprindo muito o que as minhas médicas falam, tô com bastante acompanhamento. E não posso dizer até hoje que foi difícil, mas precisa existir uma organização. Eu acho que sofre muito quem não se organiza para esse período. E depois, assim, eu tô tentando viver um dia de cada vez, porque como tu falou, eu ainda não tô com a bebê aqui no colo. Cada criança é única, né? A gente sabe, então cada criança vai ter uma demanda diferente. Eu vou esperar ela nascer, eu vou esperar conhecer minha filha, né? E eu tenho certeza, assim, que a minha vida profissional, ela nunca mais vai ser igual. Eu não vou mais dedicar tantas horas quanto eu dedicava antes. Mas eu também tenho certeza que isso não vai ser doloroso, né? Outra certeza que eu tenho, também não vou me afastar da minha profissão. Eu amo o que eu faço de verdade, assim, quero atuar muito. Eu acredito que um filho, ele dá mais gás ainda pra tu conquistar, talvez, coisas novas, né? Então, eu já tô com essa vontade do novo, assim, tô estudando como é que vai ser essa volta depois, para que eu me recoloque aí no mercado da melhor forma. Mas até então não posso dizer que tive uma grande dificuldade, assim, né? Pelo menos nessa organização. E tu teve ajuda também que sem enjoo, sem mal-estar, isso ajuda, né, a manter a rotina diária, né? Eu já não posso falar a mesma coisa, porque eu já tive bastante enjoo. Os meus primeiros meses foram bem complicados. E aí, como o Gustavo falou, ele manteve dando conta do recado. Claro que a gente também somos bem organizados, né? Tanto com a parte financeira, com a parte da empresa, tanto profissional e pessoal, a gente tenta sempre manter o que é prioridade, o que não é prioridade, uma organização. Isso ajuda também. Como tu falou, quando o tempo que tu para, não tem alguém para te pagar o teu salário, né? A empreender é isso daí. Mas, já pensando, então, pós-parto, provavelmente você vai parar um período para cuidar da sua filha, da Maria Antônia, né? A gente não tinha falado o nome dela ainda. Mas após esse período,
Você pensou em alguma babá já? Você já pensou se você quer colocá-la na creche? Como você vai fazer para fazer esse retorno, para voltar? Então, tenho pensado bastante, e aí na gestação tu recebe muito conselho, né? Muito que tu Sim. nem pede. Muita gente fala assim, tu nunca mais vai dormir na tua vida, te prepara e tal. Mas eu acho muito que as experiências, elas são únicas de cada família, de cada mãe, de cada tipo de organização, de cada tipo de criança. Você vai ter outro filho, vai ser diferente, talvez. Então, o que eu pensei, assim, isso é o que eu pensei até agora. Pode ser que eu sinta de fazer diferente. Mas já falei antes, eu quero conhecer minha filha. Eu sou empreendedora há bastante tempo, eu trabalho há muito tempo, eu corro atrás muito, eu sei, eu sou uma pessoa que batalha bastante. Então, se eu não puder dedicar esse iniciozinho do meu período de maternidade para minha filha, se eu não puder tirar 1 mês, 2 meses, 3 meses para ela, acho que eu não vou estar cumprindo o meu papel como mulher da melhor forma, como mãe da melhor forma. Então, eu pretendo me afastar, assim, de uma forma mais integral por pelo menos uns 2 meses. E depois ir sentindo como voltar. Talvez, né, com certeza não vai ser em tempo integral. Eu não vi babá ainda. Muitas pessoas têm me aconselhado, já vê desde agora, já vai vendo. E eu também não vou ter uma rede de apoio tão perto, né? Assim, eu não vou ter pessoas 100% disponíveis, né? A minha mãe ainda trabalha, meus sogros, eles também têm uma vida ativa. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio que vai estar ali. Eu posso deixar a criança a qualquer momento. E eu vou, assim, sentir que vou precisar de uma babá, de alguém para me ajudar, eu vou ter que ver, né? Vou ir sentindo. Mas eu acho que esses 2 primeiros meses, assim, eu vou me dedicar mais exclusivamente à maternidade e depois, se for necessário, eu acredito que vai ser, né? Vou ir vendo como que eu vou fazer essa distribuição de tarefas, né? Se babá, alguém para me ajudar, né? Porque a gente sabe que é importante a gente parar e se dedicar à maternidade. Eu acho que é um tempo que depois não volta. Não. Mas se você se afastar muito também do seu trabalho, também, você perde um espaço que você levou anos para construir. Então, isso tem pesado, sim. Eu não vou dizer que isso tem sido uma decisão fácil de se tomar. Lá no início da gestação, isso pesou bastante. Assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com a minha carreira? Eu tava com vários planos, assim, não, esse ano eu vou investir em tais coisas e tal, e, sabe? Aí, então, você tem que se reorganizar. Mas hoje eu tô bem consciente, assim, tô sentindo paz no coração de receber ela da melhor forma. E eu tenho certeza que eu vou querer passar muito tempo com ela. Então, acho que a gente fica até mais inteligente, né? Pra como que a gente vai buscar isso, como que a gente vai voltar pro mercado de trabalho, sem a gente também perder tempo de qualidade de tempo com a filha, com a família, né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje, pra mim, a família vem em primeiro lugar, antes da minha carreira. Tu sabe que tu falou uma coisa que fez muito sentido comigo, porque tu falou assim, mesmo depois que a Maria Antônia nascer, eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. E eu, Cândida, ao contrário. Depois que a Vitória nasceu, eu senti que eu ainda não fazia o que realmente faz o meu coração pulsar, sabe? Então, eu percebi que eu vou ter que fazer algum recomeço na minha vida. Óbvio que eu voltei, eu faço a minha agenda, eu gosto de atender meus clientes, eu amo fazer lábios, é uma paixão fazer lábios, mas o que eu digo que quando o coração não pulsa mais tão forte, é que hoje eu não me sinto tão viva fazendo o que eu fazia antes da Vitória e o que eu estou fazendo atualmente. Por isso, é incrível o quanto uma maternidade pode mudar a gente, né? Porque quando eu engravidei do Bruno, quando eu tive o Bruno, há 12 anos atrás, eu também trabalhava numa profissão totalmente diferente. E quando eu engravidei dele, eu pensei, cara, eu preciso dar uma vida melhor pro meu filho, então eu vou entrar para a área da beleza como manicure, que era o que eu me identificava, que era o que eu gostava naquele momento, e vou fazer dar certo. Porque eu quero dar uma vida melhor para ele. E de fato deu muito certo. Eu cresci muito, fiz unha, depois fiz cabelo, depois comecei na sobrancelha, depois fui para micropigmentação, troquei de espaço, fui para o centro, saí do centro, vim para Novo Hamburgo, já tô há 3 anos em Novo Hamburgo, então deu certo até esse momento. Agora, depois da Vitória, eu sinto que eu preciso dar um passo a mais, sabe, na minha carreira. Passa à frente. E é doido, né, o quanto muda a nossa cabeça. Tu vai ver depois quando ela nascer, que ainda vai mudar um pouquinho mais, sabe? Porque até nascer, ela tá ali, a gente já tá sentindo tudo já muda.
os salvamentos do celular, eu olhava assim meus salvamentos e pensava assim, cadê as micropigmentação daqui? Só coisa de neném, Só gente. roupinha, Aham. só fraldinha, só sapatinho. E ali já começou a mudar muito, sabe? E aí depois que ela nasceu, eu olho pra ela, é porque é incrível que tu olha pro teu filho tão pequenininho, indefeso, e tu pensa que tu tem que dar o teu melhor. E é ali que tu percebe que tu se pergunta e percebe, será que eu tô fazendo o que eu quero fazer? Será que eu tô fazendo o meu melhor? Uma outra decisão que eu tive muito difícil também na minha vida foi quando eu perdi meu irmão mais novo. Quando eu perdi meu irmão mais novo, eu lembro até hoje que eu vi ele lá, né, que ele faleceu, e eu olhei pra ele e eu pensei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu tô numa vida que eu não estava feliz no momento, eu falo pessoal, nem era profissional eu estava muito bem, mas pessoal. O que eu estou fazendo na minha vida? Meu irmão hoje não pode mais viver dele, e eu tô colocando a minha fora. Então é nesses momentos que tu olha pra uma pessoa muito indefesa, que tu olha pra algo que faz tanto sentido, que tu começa a pensar que tu tá no caminho errado porque tu quer. E aí tu vê, tipo, pô, chegou a hora de mudar, vamos fazer a coisa que tem que fazer, sabe? Por isso que recomeçar às vezes assusta, mas às vezes recomeçar é o que acende de novo o fogo que a gente tem, sabe? Porque não adianta a gente ficar fazendo uma coisa que a gente vai só por fazer, que fica uma coisa muito monótona, sabe? E eu falo isso muito pro Gustavo. E agora, nesse exato momento, eu venho nessa transição, sabe? E aí, quando tu falou assim, eu amo o que eu faço, vou continuar fazendo, eu não me identifiquei, porque eu já estou em uma outra fase da minha vida, sabe? Mas te acompanhando um pouquinho, né, ali nas redes sociais, eu senti isso de ti, assim, sabe? E eu sinto que tu tá com um posicionamento bem diferente. Hoje eu te vejo eu já te vi muito como uma grande profissional da área dos lábios, que você é, e não tem ninguém que eu conheça que faça assim, um trabalho que nem o teu trabalho é de muita excelência. Mas hoje eu não te vejo mais naquele perfil que eu te via. Eu senti que tu se afastou um pouco no teu período de gestação. Muito, Início porque da maternidade. Eu tive enjoo. É. Eu enjoei durante os 4 primeiros meses, assim, e enjoo, assim, de... Praticamente, eu ia atender a cliente, assim, porque estava agendado. Nossa. Mas, durante o atendimento, atendia um pouco, tirava as luvas, ia no banheiro, sabe? Sim. E voltava pra finalizar. Então, eu tive muito enjoo Deve mesmo. ser bem difícil passar por isso. E muitas mulheres têm isso, né? Tem muitas mulheres. E tem umas que não têm que... E aí, hoje eu te vejo, assim, nessa posição mais empresária, mais empreendedora, né? E eu sinto que tá surgindo aí coisas novas também. Acredito, né? Como eu falei lá no início, eu acompanho a tua carreira, acompanho a carreira do Gustavo. Acho muito legal, assim, vocês como casal, como família, porque hoje eu acho muito interessante analisar isso, né? Vocês se apoiando e crescendo juntos. Então, dá pra sentir esse teu novo posicionamento hoje, tá muito bonito de ver. Ah, que bom. Que bom que já estão sentindo, porque ele vai mudar. Inclusive, eu trabalho muito isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, não deu certo, vou ter que voltar e fazer outra coisa. E quando, na verdade, a gente tem que pensar, deu certo até aqui. Até aqui deu certo. Porque deu tão certo que hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho a minha família, eu tenho a minha clínica. Tá, mas agora a clínica não faz mais tanto sentido? Ok, então eu vou pro próximo passo, porque até aqui eu cumpri a minha missão, até aqui eu fiz o que eu podia fazer. Agora eu tenho que ir pro próximo passo. E é isso que eu venho trabalhando e trazendo dentro de mim. Por isso que pra mim não faz tanto sentido depois da vitória, sabe? E talvez pra mim também mude, né? Porque esse período da gestação, ele já é muito transformador. Eu já mudei muito, a minha cabeça durante esse período. E depois que ela nascer, talvez vai ser muito mais. Talvez eu vou sentir que eu não quero gastar tanto tempo de vida trabalhando ali, né, numa coisa. Talvez eu vou até alçar voos diferentes para dentro da minha área, né, que é o que eu gosto de fazer. Mas para eu alcançar de uma maneira talvez mais rápida, poder passar mais tempo com ela, não sei. Eu sinto que eu me conheço como empreendedora. Eu sei como eu sou como empreendedora. E eu sei, assim, na minha vida que eu vou correr atrás do que precisar na minha vida. Eu tenho isso muito claro pra mim. Mas eu não me conheço como mãe ainda. Sim. Né? E eu tenho certeza que eu quero ser uma boa mãe.
né? Então, E tu eu vou só ter vai que... se conhecer quando ela nascer. É muito louco, mas é... Nasce um filho, nasce uma mãe, né? Exatamente. Porque por mais quando ele está, assim, junto com a gente, mas quando nasce, é diferente. É muito Tô diferente. ansiosa agora por esse momento. Tu vai ver, vai ser incrível. Aham. Único, assim, mas também passa bem rápido, sabe? Tem que aproveitar todos os momentos, assim, do início. Pra gente finalizar as nossas perguntas, nós que somos micropigmentadoras de outra época, que eu falo que a gente já trabalha com micropigmentação há anos, né? A gente já tem outras experiências, inclusive quando eu comecei, pouco fazia-se conteúdo, eu praticamente não divulgava, a gente tinha muita indicação de clientes. Já passamos por várias evoluções e transformações que a área da beleza vem passando e vem obtendo. Qual é a tua visão hoje, levando em consideração tudo que tu passou, todas as experiências que tu teve, como você enxerga hoje o mercado da micropigmentação? Qual é a tua visão referente ao mercado? Perfeito. Eu, assim, bem sincera, assim, eu acho que tá muito marketing para pouca entrega. Falando de resultados de procedimentos, né, para as clientes ou os clientes, e também falando de entrega em cursos hoje já, eu acho que tá muito marketing para pouca entrega. E eu não tô aqui julgando necessariamente, porque tem profissionais incríveis. Tem profissional que entra para a área e dentro de 5 meses, 6 meses, ele tá apto a ensinar e tudo mais. Tem exceções. Mas tem muita gente que mal aprendeu a fazer, que mal desenvolveu a técnica e tá preocupada em vender curso. Né? Então, eu acho que tá faltando muito a gente se informar melhor, né? Tipo, isso é uma ideia até para as clientes, assim. Vai procurar um profissional, vê pessoas que já fizeram, né? Vê resultados reais, não vai só por fotos do Instagram, né? É muito importante, hoje a gente tem muitos aplicativos de edição própria, cada um faz um cursinho ali, pode aprender, só que tem muita ilusão nisso, né? Tem muito marketing em cima de ganhe 30 mil reais por mês, faça isso dessa forma, tem muita ilusão, então procurar se informar melhor sobre isso, porque eu acho que a área da micropigmentação em si, ela começou a ser vista, acho que foi bem ali quando eu voltei para o Brasil, que eu falei que deu aquele boom, assim, da nossa área, que eu senti isso, pelo menos, ela foi para um caminho muito assim, ganhe dinheiro fácil, tá? Sim. E você pode ganhar um dinheiro que às vezes até vem fácil. Você faz um bom posicionamento, faz um investimento ali, mas se a tua técnica não tiver realmente bem legal de entregar, se você não estiver atendendo às necessidades da tua cliente, né? Se você for uma profissional que atende, ou se o teu curso não estiver atendendo aquilo que a tua aluna precisa, eu acho que você vai ter um grande número de clientes ou de alunas por pouco tempo, e você não vai conseguir construir uma carreira sólida. Então, vale daquilo que você está buscando para a tua vida. Você quer entrar numa área aqui que parece ser fácil, mas que você quer ficar um período curto e depois você vai ter que se reinventar e mudar de área ou voltar a ser CLT ou alguma coisa assim, ou você quer realmente construir uma carreira de sucesso. Porque se você quiser construir uma carreira de sucesso, você vai ter que ter bons mentores, você vai ter que ter pessoas que realmente estão alinhadas com aquilo que você quer oferecer. Você tem que estar preocupada com a sua cliente, quando você vai iniciar ali, você tem que se preocupar com ela, se você está atendendo o desejo dela, se os teus resultados cicatrizados, né, que a gente sabe que tem muita ilusão aí, tem resultado cicatrizado que não fica legal, que é só a foto do pós que tá bonita. Então, se preocupar realmente com essa entrega, eu acho que tá faltando bastante no mercado. Não sei como que é a tua visão, acredito que tu também por estar bastante tempo no mercado e a gente se sente, né, assim, nossa, a pessoa mal começou, tá lá falando tal coisa, não é bem assim, gente. Então, eu vejo muita ilusão, sabe? Tento alertar pessoas, eu até mesmo as clientes também, de não cair, né, em muita ilusão. Eu inclusive tava falando com o Gustavo agora no caminho que a gente tava vindo pra cá sobre isso, sobre quem eu estou acompanhando hoje diariamente no meu perfil, sobre as pessoas que eu estou olhando. E hoje eu acompanho pouquíssimas micropigmentadoras, talvez porque o meu foco mudou, talvez porque não faz mais tanto sentido eu ficar olhando também e buscando e pesquisando. Mas a minha visão, assim, que eu tenho referente à área da micropigmentação é essa também, muito marketing, pouca entrega. Eu vejo que muitas profissionais fazendo
muito pouco, né? Mas falando que entregam muito, mostrando que entregam muito, poucos resultados cicatrizados, porque é no cicatrizado que a gente vê se de fato ficou bom, se a cliente tá agradecida pelo resultado. E também eu vejo que me incomoda muito a questão de valores, de precificação, sabe? Eu vejo que isso atrapalha o mercado inteiro. Por quê? Porque se eu, Cândida, tenho um posicionamento de R$ 1.000 ou 1.500, e a minha colega da minha esquina tem um posicionamento de 300, de 200, ela vai me atrapalhar, querendo ou não. No sentido de que ela acaba mostrando que o mercado pode ser muito mais barato. Por que que a Cândida tem um valor aqui e a Bruna tem um valor mais abaixo? Por quê? A cliente, querendo ou não, ela começa a pensar, por que que um é tão caro e um é tão mais baixo? Então, isso eu acho que acaba prejudicando em si todo o mercado da micropigmentação. Eu não digo só a mim, que sou da esquina dela, mas eu acho que acaba prejudicando, porque daí uma também vai fazendo, a outra também vai fazendo, e a gente sabe que muitas coisas, assim, eu tô fazendo, alguém tá fazendo também, outro vai fazendo, e aí vai entrando naquele efeito manada. Então, o valor eu vejo que é uma coisa que me incomoda, e eu vejo que é uma coisa que me incomoda há um bom tempo já, sabe? Essa parte da precificação e da entrega, com certeza, também. Eu vejo que a entrega, realmente, assim, na minha opinião, é muito pouco para muito. Essa questão da precificação, não vou dizer que não é algo que eu pesquiso, que eu olho e tal, mas eu não acho que ela chega a me incomodar. Porque eu acho que o nosso trabalho é que nem você pegar uma tela e você pegar 10 pessoas, 10 telas, entregar 10 pincéis e tintas para todo mundo e falar assim, ó, pinta um quadro. Faz uma árvore, tá? Uhum. Cada árvore vai sair diferente. Exato. Eu acho que falta conhecimento da cliente. Eu hoje me questiono. Alguém faz unha por R$ 50, a outra cobra 200. Por que aquela cobra 200? Então, eu tenho essa consciência, mas a gente sabe que existe um público que não tem essa consciência, tá? Então, a gente tem que entender muito bem, se comunicar com esse público ali, que talvez vai ter essa mentalidade um pouco mais evoluída de entender. Não tem hoje como você entregar um trabalho de excelência e cobrar muito pouco, tá com preço muito desvalorizado. Por quê, gente, que não tem como? Não é sobre o preço do tebore, o preço da agulha, o preço da tinta do lábio, não é sobre isso, tá? Porque às vezes tem cliente que questiona, né? Qual é a marca exatamente. e tal. Então ela tentar entender quanto custa. Sabe o quanto que custa? É tempo de vida. Exato. É o tempo que eu não tô lá com a minha filha e que eu tô aqui dedicando para minha cliente. É o tempo que eu tô participando de curso, de investimento. A gente sabe que os cursos que profissionais que nem nós aqui, que a gente tá há muito tempo no mercado, a gente não vai fazer um cursinho ali simplesinho. Os nossos cursos são muito caros. A gente investe hoje já em cursos maiores de mindsets, né? De desenvolvimento pessoal também para atendimento, né? Em técnicas inovadoras. Então, os cursos são muito caros. E isso é uma coisa que a maioria dos clientes, elas não têm essa noção. Então, uma profissional que cobra hoje R$ 300 uma sobrancelha, me desculpa, mas eu duvido muito. Ela pode até ficar bonitinho ali na hora e tal, mas eu duvido muito que vai ter o mesmo nível de entrega do que o profissional que tá há bastante tempo, que investiu bastante na sua carreira, que investiu em mentalidade, que investiu, né, em realmente oferecer um bom trabalho. E voltando para o assunto de pintar uma tela, pintar um quadro, com certeza vai ser aquele quadro que não vai ficar com uma arte muito boa. Então, acho que a gente trabalha com arte, sabe? É um lado artístico, assim. Então, a arte não tem como você precificar, sabe? Exatamente. Você tem que entregar um trabalho que é único ali, é o que eu procuro fazer. E aí, essa questão de precificação, ela acaba não sendo... Só que a cliente precisa entender, mas ela acaba não sendo o fator de escolha dessa cliente que entendeu essa questão. Exatamente. Pra gente finalizar agora 100%, Perfeito. a gente vai pro nosso jogo rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me entregar um código, tá? É a primeira palavra que vem na sua cabeça. Um lugar. Minha casa, meu lar. Uma pessoa. Jesus Cristo. Uma inspiração profissional. Eu vou ser bem clichê, porque Natália Beauty, eu acho ela como pessoa incrível, empreendedora. Se eu pudesse voltar
Se você pudesse voltar em algum momento, qual seria? Não voltaria. Nenhum momento. Nenhum momento. Se arrepende de quê? Eu me arrependo de não ter buscado conhecer a Deus de uma maneira mais intensa anteriormente na minha vida. Tu sabe que agora, falando isso, eu tenho um pouco de dificuldade de fechar os olhos e, tipo, mentalizar ou conversar. Até mesmo quando eu deito, assim, que eu vou fazer a minha oração, eu começo a orar e daqui a pouco eu já tô pensando em outra coisa e daqui a pouco eu já... E aí eu tenho uma certa dificuldade. Hoje eu venho trabalhando justamente isso já pra me conectar mais. E ontem, o Gustavo lendo um livro, ele me perguntou bem assim, olha a pergunta. Não lembro se era 10 milhões ou 100 milhões, mas a pergunta era assim: se eu te oferecer hoje 5 minutos com Deus ou 10 milhões, o que você escolhe? Ele perguntou pra mim. E eu falei que eu iria escolher os 5 minutos com Deus, porque nesse momento eu quero, tipo, fechar meus olhos e de fato me conectar com ele. E ele falou assim: resposta errada. Porque se você crê de fato em Deus, ele está em todos os minutos com você. Então você deve escolher os 10. Aí eu pensei assim, Interessante. faz sentido. Mas Sim. aí cada um no seu momento, né? Nesse momento, talvez os 100 milhões não me fariam tanta diferença. Foi o que eu falei pra ele, pra sabe? mim faria. Passa pra cá, faria diferença. Mas conhecer a Deus não é sobre orar. Não é sobre isso. Exato. Conhecer a Deus é sobre você ter certeza do poder da criação, né? Porque a vida, ela não faz sentido por muito tempo da tua vida se você não achar que existe algo maior assim. Então, a partir do momento que você conhece a Deus, é isso. Ele tá com você. E aí você não precisa ficar orando. Hoje eu não paro pra ficar aqui, agora eu vou parar, vou orar. Eu acho que é importante esses momentos, sim. Mas hoje eu me sinto, assim, de uma forma, de toda a minha experiência de vida até hoje é o momento que eu mais me sinto conectada com Deus, assim. E é incrível como mudou muita coisa na minha vida. Eu não estaria nesse momento hoje gerando uma outra vida se eu não tivesse me conectado com Deus de uma maneira mais profunda em algum determinado momento. Tenho certeza disso. Com certeza. Quem é a Cid no rolê? A Cid não tá indo muito pro rolê, gente. Não dá? Mas eu sou parceira, eu gosto muito de conversar no rolê. Eu sou a conversadeira. O Gustavo falou assim, vamos colocar essa, porque... Uma bebida. Café, adoro café. Um sonho. Meu sonho é chegar na velhice e olhar pra trás e saber que eu fui uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa profissional. Não ter grandes arrependimentos, assim, das escolhas que eu fiz. Então, eu cuido muito hoje do que eu faço e eu penso se lá na frente eu vou ter realizado esse sonho. Uma realização. Esse momento que eu tô vivendo. Gerar uma vida, assim, eu nem sabia que era uma vontade inata que eu tinha. Nem sabia que poderia ser tão lindo, mas tem sido um momento... Acho que até hoje, assim, um momento de mais realização na minha vida. E vai ser muito ainda. Um livramento. Tive vários. Agora eu lembrei da Bruna Marquezine, né? O Gustavo falou assim, ela começa a rir. essa daqui. Não tem, né? Tipo, ficou muito... Ficou muito cômico, né? Ficou. Mas assim, eu vou falar sobre um livramento real que eu tive. Eu tive um acidente de carro. Que o carro deu perda total, assim, e eu entendi muito como um livramento de Deus. Então, assim, se eu for pensar nisso, eu penso dessa forma. Mas tive vários outros livramentos também. Cid, em uma palavra, qual seria? Intensidade. Intensa. Cid, você tem uma única chance de deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Qual seria essa mensagem? Então, eu vou falar sobre algo que eu aprendi recentemente, tem a ver com a minha conexão com Deus, mas assim, o quanto antes na tua vida, honre os teus pais, honre os teus ancestrais, honre a tua história, perdoe todos os erros que eles tiveram, porque isso te faz sair do núcleo da onde você veio, para você ficar livre para construir o seu novo núcleo de vida, que é onde você vai literalmente ser o ator principal, né? Então, construa a tua família, independente do modelo que você escolher para isso, construa esse novo núcleo e, a partir disso, construa a tua carreira. Porque você pode alçar grandes voos na vida,
pode ir muito longe, mas se você não tiver para onde voltar, não tiver essa vida que você construiu, que você se orgulha de ter construído, nada, nenhum voo vai ser tão legal, nenhum caminho vai ser tão bonito, nenhuma viagem vai ser tão incrível se você não tiver para onde voltar. E não espere ajuda para crescer na vida, né? Cada um está preocupado com o seu próprio crescimento. E procure também o quanto antes conhecer a Deus de uma maneira profunda. Deus abençoa vidas, Deus abençoa famílias, Deus abençoa propósitos e carreiras. Então fica mais fácil quando você tem essa conexão. Exatamente. Maravilhoso. Obrigada pela tua presença, Ai, tá? eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com você ter aceitado. Quando eu e o Gustavo a gente sentou para ter essa ideia, a gente já colocou as pessoas que a gente gostaria de trazer ao nosso podcast, porque a gente quer conversar com pessoas inteligentes, com pessoas que a gente se conecta, com pessoas que a gente gosta do assunto, com pessoas que podem agregar todo conhecimento, toda a vida que tem e que teve para as outras pessoas. Esse é o propósito do nosso projeto. Para finalizar, eu quero dizer, né, quero falar que todos os meses a gente vai ter um conteúdo e a gente vai sempre colocar na segunda-feira. A gente está finalizando esse papo com vários insights gostosos, conversa boa com a Cid. A Cid entregou muito aqui, tá? E você não esqueça de deixar o seu like, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E muito obrigada pela audiência. Vamos fazer um brinde, que a gente tem um brinde de água.